E aí, pessoal, vamos lá para uma aula de proteínas. Para que a gente possa discutir essa temática, primeiro nós temos que entender que as proteínas têm um papel fundamental para o funcionamento, para o metabolismo do organismo, né? Ela tem um papel, o seu principal papel é o papel estrutural. Então nós vamos ter proteínas na membrana plasmática, em organelas, no citoesqueleto, na estrutura dos cromossomos. Para que a gente possa ter essa dimensão, todas as reações químicas, reações bioquímicas do nosso metabolismo, elas dependem de atividades enzimáticas, e a enzima é um tipo de proteína. Além disso, o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, nós temos os anticorpos, que também são proteínas. Esses anticorpos vão nos defender dos agentes, dos micro-organismos invasores. Além disso, nós temos que entender que a estrutura molecular das proteínas, ela é uma molécula grande, portanto nós denominamos de macromoléculas, e as macromoléculas são formadas por moléculas de menor peso molecular. No caso das proteínas, são os aminoácidos. Podemos também pensar que a proteína é um polímero. Poli vem do grego vários e mero, parte. Então é uma substância formada por várias partes. Se ela é formada por várias partes, cada unidade é um monômero, mono 1. A proteína tem como seu monômero os aminoácidos. Nós vamos observar que as proteínas, elas são utilizadas da maneira mais variada nos organismos, né? E a sua estrutura, os seus aminoácidos, para o homem e para grande parte dos seres vivos, nós vamos ter 20 tipos de aminoácido. Nós adquirimos esses aminoácidos ao ingerirmos as proteínas, que serão catalisadas no nosso organismo, e depois, num processo anabólico, nós teremos a formação da estrutura proteica. Então a gente pode observar nessa imagem um agrupamento de aminoácidos que, ao se ligarem, formam uma estrutura peptídica ou um polipeptídeo, que por um processo de estruturação nós teremos a proteína. Então, além dessa junção de aminoácidos, desse sequenciamento de aminoácidos, nós também teremos uma estruturação espacial dessa cadeia. Se nós vamos falar das proteínas, temos que falar dos aminoácidos. Nós sabemos que cada aminoácido é diferente do outro. A constituição química dele, os seus radicais, eles variam. Porém, os aminoácidos têm como característica comum a presença de um carbono, de um átomo de carbono central, que nós vamos ter ligado um grupamento carboxila e um grupamento amina. E, além disso, um átomo de hidrogênio. Essa quarta ligação carbônica, nós vamos ter o radical. Esse radical ele pode variar de 20 formas, por isso que nós vamos ter 20 tipos de aminoácido. Mas como que é feita a ligação entre esses aminoácidos? A ligação nós chamamos de ligação peptídica. Nós podemos observar nessa imagem o aminoácido 1 ao lado esquerdo e o aminoácido 2 ao lado direito. São aminoácidos genéricos, a gente pode observar justamente pela presença do R, nós não estamos discriminando qual é o radical. Quando há aproximação desses aminoácidos, nós vamos observar que um hidrogênio do grupo amina vai se ligar a um OH do carboxila, formando uma molécula de água. E ocorrerá um rearranjo dessas duas regiões, do grupamento carboxila, que perdeu o OH, e do grupamento amina, que perdeu o hidrogênio. Eles vão se rearranjar e formar, a partir disso, uma ligação entre o carbono do carboxila e o nitrogênio do amina, uma ligação extremamente energética, que é denominada ligação
peptídica. Então, toda ligação peptídica ocorre a perda de uma molécula de água. Nós estamos falando dos aminoácidos, 20 tipos. Então, aqui nós podemos observar nessa tabela os 20 tipos de aminoácido. E para exemplificar um deles, nós temos a prolina. Aí nós conseguimos ver a estrutura da prolina com o seu grupamento amina, o seu grupamento carboxila. Ainda sobre esses aminoácidos, nós temos aí uma grande variação de atividades, de atuações dos aminoácidos. Vamos voltar aqui, isso. Podemos pegar como exemplo a alanina, que é precursora do ácido pantotênico, importante no nosso metabolismo. Temos a cisteína, que no seu radical apresenta um átomo de enxofre, e esse aminoácido é fundamental para que haja o processo de desintoxicação do organismo e atua também no nosso sistema imunológico. A fenilalanina, que atua na tireoide, participa da estruturação dos vasos sanguíneos, tem um efeito antidepressivo. A treonina, que previne disfunções intestinais. A metionina, que atua no fígado e nos rins, ajuda, auxilia no controle do colesterol. Então nós temos aí vários aminoácidos com papéis dos mais diversos. Lembrando que são papéis importantíssimos para o funcionamento pleno do organismo. Em relação à estrutura da proteína, nós já vimos que ela é constituída por aminoácidos. E nós vamos observar que ela passa por 4 processos estruturais. Necessariamente são 3, o quarto pode não ocorrer. O que nós chamamos de estrutura primária nada mais é do que um agrupamento sequencial dos aminoácidos através das ligações polipeptídicas, das ligações peptídicas. Esse sequenciamento formaria como se fosse um colar de pérolas, sendo que cada pérola é um aminoácido. Então conseguimos observar nessa imagem o sequenciamento dos aminoácidos formando a estrutura primária. Já a estrutura secundária, nós vamos observar que ela passa a ter uma organização espacial. Essa organização espacial ela se forma graças à constituição da estrutura eletrônica dos aminoácidos, as cargas que eles possuem. Então, a aproximação entre cargas positivas e negativas, a repulsão em cargas positivas e positivas ou negativas e negativas, faz com que essa estrutura, aquele filamento, passe a ter uma constituição helicoidal, espiralada. Essa é o que nós chamamos de estrutura secundária. Já a estrutura terciária, ela nada mais é do que dobramento da estrutura secundária. Ela passa agora a ter uma constituição globosa. Novas ligações entre os aminoácidos se formam e a estrutura secundária vai se dobrando sobre si mesma. Então essa característica da estrutura terciária já faz com que a proteína passe a ser funcional, diferente do que acontece na estrutura primária e secundária. A estrutura terciária ela já tem funcionalidade. Aqui nós vemos a imagem de uma estrutura terciária já dobrada. Conseguimos observar na imagem internamente a estrutura secundária, já a estrutura helicoidal. Já a estrutura quaternária, ela é a união de várias estruturas terciárias. Ela também é funcional. Algumas proteínas necessitam dessa estrutura quaternária, outras não, apenas se mantém na estrutura terciária. Aqui nós observamos a junção de duas porções de peptídeos formando essa estrutura quaternária. Quando nós falamos dessa ligação,
das proteínas, é interessante nós pensarmos que as proteínas, por ter um formato espacial, elas têm como se fosse uma identidade. E essa identidade permite com que haja uma ligação exclusiva com outras substâncias. Esse tipo de ligação é denominado ligação chave-fechadura. Essa ligação chave-fechadura ela é importante porque ela permite com que determinadas proteínas se liguem exclusivamente com um tipo de substância e não de uma forma aleatória, né? Levando a ter uma especificidade. Para que a gente possa entender a importância dessa estrutura terciária e quaternária, quando a proteína ela atinge essa estrutura e ela passa a ter uma funcionalidade, algumas situações podem levar a proteína a perder o seu formato. Esse processo nós chamamos de desnaturação. Muitas vezes a temperatura, algumas substâncias químicas podem fazer com que a proteína ela rompa essas ligações entre os aminoácidos e ela vai perder a sua estrutura, tanto a secundária como a terciária. Os aminoácidos eles não vão se separar, mas eles rompem essas ligações que formavam a estrutura helicoidal ou a estrutura globosa. Esse processo de desnaturação geralmente ele é definitivo, e como ocorre a desnaturação e ela perde o seu formato, consequentemente ela perde a sua funcionalidade. Então nós observamos nessa imagem uma proteína com a sua estrutura tridimensional perdendo as ligações através de uma desnaturação. Ela mantém a estrutura do sequenciamento de aminoácidos, porém perdendo a funcionalidade. Também a especificidade é muito interessante nós pensarmos nesse aspecto. Como existe uma sequência correta de aminoácidos, os dobramentos serão sempre os mesmos no mesmo tipo de aminoácido, no mesmo tipo de proteína. Se a sequência é igual, todas as terminações eletrônicas serão iguais, portanto os dobramentos também serão iguais. O formato final será igual, consequentemente a função também será igual. Se nós tivermos uma alteração, nós já vamos observar que existem mudanças. Então, como exemplo, nós pegamos a hemoglobina. A hemoglobina, nós podemos ter a substituição de um aminoácido, que é o ácido glutâmico, por uma valina. Essa alteração de um único aminoácido faz com que ela perca a sua forma, ela passe a ter uma outra forma, ela deixa de ser a hemoglobina. E isso vai interferir diretamente na sua capacidade de transporte de oxigênio. Então, as hemácias que apresentam essa troca é constituída uma anomalia genética que se chama anemia falciforme. A hemácia passa a ter a forma de uma foice, como nós observamos nessa imagem. As hemácias normais e uma hemácia com o formato de uma foice, a anemia falciforme. Especificamente das enzimas, nós vamos entender que as enzimas elas são fundamentais, elas são catalisadores de reações químicas. E todas as reações que nós temos no nosso organismo, elas são mediadas por enzimas. A ideia do catalisador é que é uma substância que vai acelerar a velocidade de ocorrência de uma reação química. Algumas das enzimas, elas necessitam de um suporte de uma estrutura não proteica. Nós chamamos elas de coenzimas. O cofator, nós vamos ter a porção proteica, que é a apoenzima, e a não proteica, que é o cofator. Então, o cofator é como se fosse um adaptador dessa estrutura enzimática para que haja ligação com o substrato, isto é, a ligação com aquele composto que ela vai reagir. Nós podemos observar isso claramente na imagem. A porção rosa é a porção proteica, o cofator é a porção não proteica. O cofator se encaixa
num espaço que nós denominamos de sítio ativo, se encaixa permitindo com que o substrato se ligue. Se não houvesse a presença do cofator, nós não teríamos a ligação do substrato. Os mecanismos da ação das enzimas é um processo relativamente simples de se entender. Nós vamos observar que para que ocorra uma reação química entre substâncias que estejam numa solução, é necessário o fornecimento de energia. Esse fornecimento de energia vai aumentar a movimentação molecular, portanto, a colisão entre os seus compostos. Essa energia, cada tipo de reação tem uma energia necessária para ocorrer, para a ocorrência do seu processo. Então, a energia que nós vamos ter para iniciar o processo é fundamental para que ele se desencadeie. Nós chamamos essa energia de ativação do processo. O que a enzima faz? A enzima ela vai provocar uma diminuição dessa energia de ativação. Portanto, eu vou ter a necessidade de menos energia para a ocorrência da reação química. E essa necessidade de menos energia faz com que a reação ocorra com maior velocidade. Então, nós observamos nesse gráfico a curva em vermelho, mostrando no eixo Y a energia necessária para ocorrer a reação, e com a linha em azul com a presença da enzima. Reparamos que a demanda energética, a chamada energia de ativação, ela é bem menor com a presença da enzima. E é interessante reforçar que a enzima ela não é nem reagente e nem produto, ela é um mediador, portanto, ela não vai ser consumida no processo. E como a enzima se liga nos compostos? É aí que entra a ligação chave-fechadura que já comentamos anteriormente. Se nós pegarmos um processo de catálise, que é um processo de quebra, a enzima vai interagir nos substratos para que forme o composto chamado enzima substrato. Isso vai fazer com que esse substrato se ligue no sítio ativo, no encaixe perfeito através da chamada ligação chave-fechadura, para que ocorra a reação. Então, nessa primeira imagem, nós conseguimos observar, fazendo uma analogia da chave, que ela tem um encaixe certinho na fechadura, e do lado direito uma estrutura molecular que se encaixaria perfeitamente no sítio ativo da enzima, que está com a cor verde. Nessa outra imagem, a gente consegue observar a enzima, que é a porção cinza, e o substrato, que ele se liga no encaixe, no sítio ativo. Nós vamos ter aí o processo de reação, que no caso é uma catálise, que quebrará esse substrato em dois produtos que vão ser liberados da enzima. Como a enzima é uma proteína, nós sabemos que alguns fatores podem influenciar na sua atividade. Esses fatores serão três: temperatura, pH e a concentração do substrato. Quando nós falamos na temperatura, ele é um fator importante porque a temperatura leva à desnaturação da proteína, e ela desnaturada não terá atividade. Esse gráfico demonstra bem esse processo, que nós temos no eixo X a temperatura e no eixo Y a taxa de reação. Repare que em torno de 40 graus centígrados é o ponto de temperatura que atingimos a maior velocidade de reação, a maior taxa de reação. A partir dele a reação cai, justamente por quê? Porque a enzima vai ser desnaturada. Esse gráfico mostra um processo de reações orgânicas. Se fôssemos ter uma reação inorgânica, a curva continuaria subindo, não teria essa queda. Os 40 graus centígrados é o que nós denominamos de temperatura ótima para a reação, especificamente dessa enzima ilustrada. O pH também é um fator que controla, que regula, que impede
ou muitas vezes estimula a ação enzimática? Cada enzima tem um pH ótimo. O pH vai ser um indicador se o ambiente é ácido ou se o ambiente é básico. Então, nessa imagem, a gente consegue observar a ação enzimática. A pepsina, que é uma enzima que atua no estômago, ela vai ter o seu pH ótimo em torno de 2,5, 3, portanto um pH ácido. A pepsina é uma enzima que a petialina, corrigindo, é uma enzima que atua na nossa boca. Ela está lá próximo do pH neutro, próximo do pH 7. Já a tripsina, que é uma enzima que atua no nosso duodeno, lá o pH tende a ser básico, alcalino. O seu pH ótimo é em torno de 10. Então, nós temos aí de 3 enzimas digestivas apresentando como o pH pode influenciar na sua atividade. E finalmente a concentração do substrato é um outro fator também que propicia mudanças na velocidade da reação. Se a concentração da enzima for constante, eu posso levar um aumento da concentração do substrato. Nós vamos observar que isso é acompanhado de elevações cada vez menores na velocidade de reação. Nós vamos atingir um determinado ponto nos quais o aumento da concentração do substrato não alterará a velocidade da reação química. Como a gente observa nessa imagem, eu tenho um aumento da concentração e eu vou aumentando gradativamente a velocidade. Porém, a partir de um determinado ponto dessa curva que nós observamos, onde eu estou indicando aqui, ela atinge um limite, justamente porque não temos mais o suporte enzimático para aumentar a velocidade da reação. Ok, pessoal? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês possam acessar essa aula lá no Prezi. Um abraço para vocês.